No momento em que a caneta tocou o papel, senti o peso de toda a minha vida desabar sobre os ombros. Assina, Ana, pelo amor de Deus, para salvar a nossa família do escândalo, implorou a minha mãe com a voz embargada, enquanto o padre da paróquia observava em silêncio, o crucifixo na parede parecendo julgar cada movimento meu. A sala da casa antiga em Coimbra cheirava a incenso e a bacalhau que tínhamos comido ao almoço, as paredes cobertas de azulejos azuis contavam histórias de santos e mártires que eu já não conseguia ouvir sem sentir uma dor no peito. Eu, Ana Sousa, 32 anos, professora de literatura, filha de uma família católica devota e respeitada no comércio de vinhos do Douro, estava ali a assinar um compromisso que me proibia para sempre de tornar pública a minha relação com Sofia. O documento era claro, redigido pelo padre e aprovado pelo meu pai. Nunca revelar, nunca aparecer juntas em eventos familiares, nunca usar palavras como namorada ou casamento fora de portas fechadas. Se quebrasse o pacto, perderia o apoio financeiro para a minha mãe doente, o nome da família seria manchado nos círculos conservadores e o negócio do pai sofreria boicotes. Assinei. A tinta ainda molhada quando levantei os olhos e vi o alívio no rosto da minha mãe misturado com uma tristeza profunda que nunca mais saiu dos seus olhos. Tudo tinha começado 2 anos antes, numa tarde chuvosa de outono em Lisboa. Eu dava aulas na Faculdade de Letras e Sofia, arquiteta recém-formada, apareceu como convidada numa palestra sobre mulheres na literatura portuguesa. Os nossos olhares cruzaram-se durante a sessão de perguntas e algo dentro de mim mudou para sempre. Depois da palestra, ela aproximou-se com um sorriso tímido e perguntou-me sobre o poema de Flor Bela Espanca que eu tinha citado. Falámos durante horas no café do Chiado, com o elétrico amarelo passando lá fora e o cheiro a castanhas assadas no ar. Sofia era de uma família mais aberta, mas ainda assim portuguesa até ao osso. Amava fado, vinho tinto e as festas de Santo António. O nosso primeiro beijo aconteceu numa noite de verão no mirador de Santa Catarina, com o Tejo brilhando ao fundo e o Cristo Rei iluminado do outro lado do rio. Foi um beijo doce, cheio de medo e de esperança, porque ambas sabíamos que o mundo à nossa volta não estava pronto. Durante meses vivemos o amor em segredo, passeios discretos pelo bairro alto, jantares em casas de amigos compreensivos, mensagens trocadas a horas tardias. Eu continuava a ir à missa aos domingos com os meus pais, rezava pedindo perdão por um amor que me parecia tão puro quanto qualquer outro. Sofia respeitava o meu conflito interior, nunca me pressionava, mas os seus olhos castanhos perguntavam sempre a mesma coisa: até quando? A descoberta veio por acidente. A minha irmã mais nova, Catarina, encontrou uma fotografia no meu telemóvel quando emprestei para mostrar um vídeo ao nosso sobrinho. A foto era inocente, nós as duas abraçadas no mosteiro dos Jerónimos, mas o olhar que trocámos era impossível de esconder. A família reuniu-se naquela mesma noite. O meu pai, homem de poucas palavras mas de autoridade absoluta no negócio familiar, disse simplesmente: isto não pode continuar assim. A igreja, os clientes, a aldeia inteira vão virar-nos as costas. A minha mãe chorou durante horas, citando passagens da Bíblia que eu já conhecia de cor. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. Eu tentei explicar que o amor não era escolha, que Deus era amor, que Jesus nunca condenara quem amava. O padre, chamado de urgência, falou com calma mas firmeza: Ana, a tradição não é inimiga da felicidade. Proteger a família é proteger a tua alma. Ninguém gritou, ninguém me insultou. Foi pior. Cada argumento deles era feito com amor verdadeiro, com medo genuíno pela minha salvação e pelo futuro de todos. Eu via a dor nos olhos do meu pai quando ele falava dos contratos que poderiam cair se os parceiros soubessem. Via a preocupação da minha mãe com a saúde frágil dela e como um escândalo poderia acelerar tudo. E eu, no meio, sentia-me dividida entre o desejo de ser inteira e o medo de destruir quem me dera a vida. Depois de semanas de conversas tensas, de noites sem dormir, de orações que pareciam ricochetear no teto do quarto, aceitei assinar. Pensei que conseguiria viver assim, escondida, amando em silêncio. Mas no fundo, já sabia que era mentira. Depois de assinar, tentei convencer-me de que era o melhor caminho. Os primeiros meses foram suportáveis. Sofia e eu continuávamos a encontrar-nos em Lisboa, longe dos olhares da família. Alugávamos um pequeno apartamento no Príncipe Real só para nós, onde cozinhávamos arroz de pato e ouvíamos Amália Rodrigues baixinho.
Ela nunca me cobrou nada, apenas me abraçava mais forte quando eu voltava chorando das visitas a Coimbra. Mas o peso crescia. Em cada almoço familiar, a minha mãe olhava para mim com um misto de gratidão e pena, como se eu fosse uma filha doente que ela salvara à custa da própria felicidade. O meu pai falava mais de negócios, evitando qualquer assunto pessoal. Catarina, a minha irmã, tentava ser neutra, mas eu via que ela sofria por não poder contar às amigas sobre a namorada da mana. O primeiro grande abalo veio na festa de São João. A aldeia inteira celebrava com fogueiras, sardinha assada e vinho verde. Eu estava lá, sozinha como sempre, quando uma prima perguntou inocentemente: Ana, quando é que vais arranjar um bom rapaz? A minha mãe interveio rapidamente: ela está concentrada na carreira, não é, filha? O sorriso dela era perfeito, mas os olhos pediam silêncio. Nessa noite, ao voltar para Lisboa, liguei a Sofia em lágrimas. Não aguento mais fingir. Ela respondeu com voz calma: então não finjas. Casemo-nos. Em privado primeiro, depois vemos. A ideia do casamento começou a crescer como uma semente teimosa. Em Portugal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal desde 2010, mas para a minha família continuava a ser uma abominação. Discutimos durante semanas. Sofia queria uma cerimónia simples no civil, com poucas pessoas. Eu hesitava, pensando no pacto assinado. A tensão explodiu numa tarde chuvosa em Coimbra. Eu tinha ido visitar a minha mãe, que não se sentia bem. Estávamos na cozinha quando ela encontrou uma mensagem de Sofia no meu telemóvel, nada explícito, apenas tenho saudades tuas. A mãe leu em voz alta, a voz tremendo: isto é o que assinaste? Isto é o compromisso? O meu pai chegou nesse momento e a discussão durou horas. Ele falou do nome da família, dos avós que tinham lutado na guerra, da igreja que nos batizara a todos. Se fizeres isto público, Ana, é como cuspir na cara de quem te criou. A mãe chorava: Deus perdoa, mas a gente da terra não. Vais ficar sozinha. Eu respondi com a voz embargada: mas eu já me sinto sozinha mesmo com vocês todos aqui. Ninguém estava errado. Eles defendiam um mundo que os tinha sustentado durante gerações. Eu defendia um amor que me fazia sentir viva pela primeira vez. No final da noite, saí de casa sem jantar, dirigindo pela autoestrada com o coração aos saltos. Sofia esperava-me no apartamento. Abraçámo-nos em silêncio e, pela primeira vez, falámos abertamente de casamento. Se casarmos, tem de ser honesto, disse ela. Eu assenti, mas ainda não sabia como. Os preparativos do casamento começaram em segredo. Escolhemos uma data em junho, quando o Douro estava mais bonito. A cerimónia seria civil, num pequeno salão em Pinhão, com vista para o rio e as vinhas. Apenas 10 pessoas, amigos próximos de Lisboa, a família de Sofia que aceitava tudo com naturalidade e, contra a minha vontade inicial, os meus pais e Catarina. Eles concordaram em vir como amigos, desde que nada fosse público. O padre não foi convidado, mas enviou uma carta longa que minha mãe me leu ao telefone: reze para que a tua consciência te guie de volta ao caminho. Eu li a carta várias vezes, sentindo o velho conflito voltar. Enquanto escolhíamos as alianças numa joalharia discreta do Chiado, Sofia perguntou-me diretamente: Ana, se no dia do casamento sentires que não podes continuar escondida, o que fazes? Eu não soube responder. As noites eram cheias de sonhos, onde eu estava no altar e a igreja inteira me virava as costas. Durante o dia, dava aulas sobre Camões e a saudade, mas a minha própria saudade de ser inteira consumia-me. A minha mãe ligava quase todos os dias, falando de trivialidades, mas sempre terminando com lembra-te do que prometeste. O meu pai enviou-me um e-mail formal com os números das contas que continuaria a pagar se eu cumprisse o acordo. Cada gesto deles era feito com amor distorcido, com a certeza de que me estavam a salvar. Eu respondia com mensagens curtas, mas por dentro gritava. Uma noite, depois de uma discussão mais dura com Sofia sobre o tema publicidade, fui sozinha à sede de Lisboa. Sentei-me num banco vazio, olhando para a imagem de Nossa Senhora. Se tu me amas, porque é tão difícil, sussurrei. Não houve resposta, apenas o silêncio das pedras antigas.
Quando saí, decidi que o casamento seria o momento da verdade, mas ainda não sabia qual verdade escolheria. Os dias passaram depressa. O vestido chegou, simples e branco como de qualquer noiva portuguesa. As flores foram encomendadas, rosas brancas e lavanda do Alentejo. A minha irmã Catarina ajudou-me a escolher os sapatos, chorando baixinho quando experimentei o vestido. Mana, eu quero que sejas feliz, mas tenho medo do que vai acontecer. Eu abracei-a e respondi, eu também. A semana antes do casamento foi um turbilhão. Sofia e eu mudámo-nos temporariamente para um hotel em Gaia para evitar olhares. Os meus pais chegaram no dia anterior, tensos mas educados. Jantámos juntos num restaurante à beira-rio, falando de tudo menos do essencial. O meu pai elogiou o vinho da casa, a minha mãe comentou o tempo. Quando ficámos sozinhas no quarto do hotel, ela pegou-me na mão. Filha, ainda estás a tempo de cancelar esta loucura. Podemos dizer que é uma festa entre amigas. Eu retirei a mão suavemente. Mãe, isto não é loucura. É a minha vida. Ela saiu chorando. Sofia, ao ver-me assim, abraçou-me forte. Se quiseres, fazemos tudo em privado e depois contamos quando estiveres pronta. Mas eu sentia que o adiamento só prolongaria a mentira. Na véspera, fui dar um passeio sozinha pelas ruas de Porto. O vento do rio trazia cheiro a mar e a nostalgia. Parei na livraria Lelo, olhando os livros antigos, pensando em todas as histórias de amor proibido que tinha lido. Regressei ao hotel com a decisão quase tomada. De manhã, vesti o vestido. A maquiagem escondeu as olheiras, mas não o tremor nas mãos. Os convidados começaram a chegar. Os meus pais sentaram-se na fila da frente, rígidos. Quando a funcionária do registro civil perguntou se estávamos prontas, olhei para Sofia e vi nos olhos dela a força que eu precisava. A cerimónia começou. As palavras tradicionais soavam diferentes quando ditas por duas mulheres. Prometes amar, respeitar. Eu prometi com a voz firme. Mas quando chegou o momento de assinar o livro, a minha mão parou. O telemóvel estava no bolso do vestido, ligado à internet. O mundo inteiro estava a um clique de distância. O salão estava silencioso, apenas o som do rio lá fora. Todos olhavam para mim. Os meus pais, pálidos. Sofia, expectante. A funcionária sorriu encorajadora. Eu respirei fundo, tirei o telemóvel, abri a aplicação de transmissão em direto e apontei a câmera para nós as duas. Olá a todos. Hoje casei-me com a mulher que amo. Chama-se Sofia e é o meu tudo. Esta é a nossa verdade. O live começou. Em segundos, os comentários apareceram, corações, parabéns, alguns insultos, muitos finalmente. A minha mãe levantou-se, o rosto desfeito. Ana, o que fizeste? O meu pai ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado. Sofia apertou a minha mão mais forte, lágrimas nos olhos, mas de orgulho. A funcionária, profissional, continuou a cerimónia enquanto o telemóvel transmitia tudo. Eu disse os votos olhando diretamente para a câmara. Prometo amar-te todos os dias, sem esconder, sem mentir. Quando assinamos, o salão explodiu em aplausos misturados com choro. Os meus pais saíram sem dizer adeus. O direto continuou durante a pequena festa. Amigos de Lisboa dançaram, a família de Sofia abraçou-nos. Eu respondi a alguns comentários ao vivo. Sim, foi difícil. Não, não me arrependo. O número de espectadores subiu para milhares. Pessoas de todo Portugal, do Brasil, até de aldeias remotas comentavam. Alguns padres escreveram mensagens privadas, outros fiéis condenaram. Mas o mais importante era a paz que eu sentia pela primeira vez em anos. Quando a noite caiu, desliguei o direto com mais de 50.000 visualizações. Sofia e eu ficámos sozinhas no terraço, olhando o dor iluminado. Fizeste-o, sussurrou ela. Fizemo-lo, respondi. Os dias seguintes foram um turbilhão de consequências. O meu pai cortou todas as ajudas financeiras no dia seguinte.
A minha mãe enviou uma mensagem curta: rezo por ti todos os dias, mas não posso aprovar. Catarina ligou chorando, dividida entre o amor pela irmã e o medo de perder a família. O negócio sofreu algumas perdas, mas não desabou. O mundo tinha mudado, mesmo que a nossa aldeia demorasse mais. Eu perdi o contacto diário com os meus pais, as visitas de domingo, o cheiro da casa antiga. Perdi parte de mim que ainda acreditava que o amor podia ser escondido sem doer. Mas ganhei algo maior, a liberdade de andar de mão dada com Sofia na rua principal de Lisboa, de postar fotos nossas sem medo, de dizer a minha mulher em voz alta. Meses depois, numa tarde de outono, recebi uma carta da minha mãe. Não pedia desculpa, mas contava que tinha acendido uma vela por nós na igreja. Talvez Deus entenda mais do que eu consigo. Não era reconciliação total, mas era um começo. Sofia e eu continuamos a viver em Lisboa, trabalhando, amando, construindo a nossa própria tradição. Às vezes, quando o vento traz o cheiro a incenso de alguma igreja próxima, ainda sinto o velho conflito, mas agora sei que escolhi viver inteira. Será que escolher a verdade, mesmo perdendo parte da família que me criou, foi a decisão certa ou apenas uma forma de egoísmo que destruiu o equilíbrio que eles tanto protegeram?